E aí, pessoal, gostaram do primeiro vídeo? Gente, o segundo vídeo começa agora. Agora o tema vai ser um pouco mais polêmico. Eu espero que vocês gostem também. Não esqueçam de deixar o seu like e me dizerem o que vocês acharam desse segundo tema, tá bom? Tudo nessa vida está interligado. Então, viver para quê? Para julgar? Para condenar? Ou para só sobreviver? Segue o vídeo, deixem seu comentário e deixem o seu like, tá bom? Até daqui a pouco. Nós temos tantos... Bom, eu vou falar por mim, mas eu tenho certeza absoluta de que quem tá aqui com a gente também tem, né? Todo esse cuidado. Dos meus maiores é isso mesmo, Dri. Deixa eu falar Vamos falar sobre isso um pouquinho só pra gente explanar um pouquinho como que as coisas são ruins nesse mundo e às vezes a gente não presta muita atenção no quanto ruim acontece ao nosso lado. Eu acho assim que na nossa vida as coisas vão mudando conforme a nossa vida vai acontecendo, tá? Eu acredito nisso. Eu acredito muito nisso, que os nossos objetivos de vida vão mudando muito conforme o tempo vai passando, né? Por exemplo, quando eu me casei, qual que era o meu maior objetivo de vida? Meu maior objetivo de vida era formar a minha família e que essa família tivesse o melhor respaldo que eu pudesse fazer, né? Pudesse dar. Então, eu teria os meus filhos e cuidaria dos meus filhos para que eles se tornassem adultos, para que eles estudassem e para que eles fossem pessoas boas. O meu objetivo nesse período era cuidar deles, era ter o maior e máximo cuidado para que eles tivessem uma vida maravilhosa. Maravilhosa no que eu pudesse dar, no que eu pudesse fazer, no que estivesse ao meu alcance. Não seria muito além do que eu pudesse dar. Eu teria que fazer com que eles crescessem dentro das minhas condições, mas a minha obrigação como mãe era fazer com que eles crescessem em harmonia, em cuidados e proteção. Eu acho que essa é uma palavra para a gente colocar nesse assunto, que é a palavra principal: proteção. Nós, pais, temos que proteger os nossos filhos. Isso vai entrar tudo, eu vejo assim, como proteção dos pais, dar o conforto que nós conseguimos dar, né? Cada pai consegue dar de uma forma, então, sem pensar em conforto além do que se pode dar, não é isso. Proteção, carinho, né, uma vida decente que a gente consiga dar, que é o que a gente consegue dar. Mas essa semana aconteceu um fato muito triste, né? Eu não sei se todos sabem o que aconteceu, mas foi uma coisa muito triste, que foi essa menina de 10 anos. Essa menina de 10 anos que ela foi abusada sexualmente pelo tio desde os 6 anos de idade. Eu vou comentar dois aspectos, gente, que eu fiquei muito triste com relação a tudo isso. Eu vou comentar e tô comentando porque eu acho que às vezes a gente não sabe muito bem os objetivos da gente nesse mundo, mas é uma coisa muito triste de você ver. Primeiro, uma pessoa que é um tio, eu não sei se o Josias ainda tá aqui ainda, o Josias é meu irmão, o Josias é tio da minha filha, e é um tio maravilhoso pra minha filha. Eu sei que ele é um tio que sempre ia proteger a Rafaela, sempre, e protege até hoje. Assim, é uma coisa engraçada, mas ele tem um senso de proteção muito grande. Então, uma pessoa que é o tio ali junto, que deveria proteger, o que ele fez com a vida dessa menina? Era esse o objetivo de vida dele? Que coisa mais triste. Ele deveria ser um protetor e ele foi um estuprador.
Essa proteção essa garota não teve. Agora vamos olhar. Vou tocar num assunto muito delicado, gente. Me desculpem, mas eu preciso falar porque eu fiquei indignada. Indignada, de verdade. Com o que aconteceu depois. Porque eu não sei se as pessoas que... Eu tenho uma filha. Hoje a Rafaela tem 24 anos. Mas ela já foi uma criança de 10 anos. E vocês acham mesmo que uma criança de 10 anos consegue, o corpo de uma criança, fisicamente falando, o corpo de uma criança consegue suportar uma gravidez? Para aquelas pessoas que estavam lá gritando e falando que era um crime, que era uma... Eu jamais... Gente, vou deixar bem claro isso. Bem claro. Vamos deixar bem claro. Eu não sou a favor de aborto. De forma nenhuma, tá? Não é isso. Mas vocês acham que uma criança de 10 anos que foi estuprada desde os 6 anos de idade, corpo físico de uma criança, consegue gerar um bebê com 10 anos? Consegue? Qual que é o objetivo de vida de uma pessoa que não sabe o que é o caso dessa criança especial? Qual que é o objetivo de vida das pessoas que estavam lá gritando na porta de um fórum sobre que isso era um absurdo? Será que eles tiveram uma criança de 10 anos na família, uma criança que foi desde os 6 anos estuprada e violentada e toda a sua dignidade como um ser humano retirada dela, porque isso o estupro faz com uma mulher, com uma pessoa? Você acha que essa criança, ela vai conseguir? Qual vai ser o objetivo de vida dela? Ela não tem, de forma alguma. O corpinho dela, gente, é uma coisa... Agora, a pessoa que tava lá... Nossa, gente, é muito revoltante, né? Eu fico muito revoltada com uma coisa dessa. Porque eu fico pensando na minha filha, quando ela tinha 10 anos, quando ela tinha 6 anos. Que leva uma pessoa a fazer uma coisa dessa com uma criatura? Não pense que são só as meninas estupradas, porque existem as outras pessoas que estupram os meninos. A gente já viu isso várias vezes, né? O nosso objetivo de vida tem que ser muito maior que isso, sabe? A gente olhar sempre... Eu acho que a gente tem que ter como objetivo também olhar pelo outro, sabe? Olhar pelo outro e falar assim, vamos entender o que está acontecendo, vamos entender o que está acontecendo. Ao invés de você gritar lá no fórum, lá, eu ouvi uma reportagem, até eu estava com a Thalita, a gente estava lendo junto, que falou assim, por que essas pessoas que estão gritando aqui, que não sabem do caso, que não estão sabendo o que está acontecendo, por que eles não vão lá nas clínicas? Gente, também não tem nada contra isso, tá? Eu tenho que deixar as coisas claras aqui, porque senão depois as pessoas me crucificam. Mas assim, por que eles não foram lá nas clínicas de inseminação artificial, lá que fazem também, que jogam quantos embriões fora e falam que também é a mesma situação? A gente tem vamos chegar no final, que eu queria falar sobre isso. No final de tudo isso, a gente tem que ter um dos nossos principais objetivos de vida, é olhar pela vida do outro. Olhar pela vida do outro. Olhar pelo que o outro sente, olhar como que o outro vai sobreviver depois disso. Vocês já pensaram nos traumas que essa menina vai ter pro resto da vida dela? Não dá pra imaginar, né? Ela é uma criança e uma cabecinha que ela vai ter a vida inteira. Primeira coisa, né? Como é que foi vazar uma coisa dessa? Foi a pessoa que falou isso daí... Ela tem que pensar muito bem no que ela fez. Pensar no que ela fez. Jogar isso aí pro mundo. E depois imaginar como é que vai ser a cabeça dessa menina pro resto da vida. Gente, como sempre eu falo demais, né? Mas hoje valeu a pena toda essa conversa que a gente teve, porque eu acho que a vida é a coisa mais importante que a gente tem nesse mundo. A nossa vida, a vida das pessoas que estão ao nosso redor, a vida do mundo, a vida que acontece no nosso mundo, a vida, sabe, de tudo. A gente precisa pensar no outro e pensar que
tudo nessa vida tem um propósito. E a gente precisa pensar nos propósitos que a gente vai encontrando pelo caminho. Tudo nessa vida tem um propósito. E a gente precisa entender os propósitos que a vida vai nos fazendo, vai nos trazendo, vai nos mostrando. Empatia com as pessoas é uma palavra muito importante. É isso mesmo. A gente precisa da empatia. A gente precisa do carinho, a gente precisa entender o que as pessoas fazem, e a gente precisa entender as propostas do destino para nós, o que ele está nos propondo. Em cima desse propósito que ele está nos dando, a gente escolher os nossos objetivos, traçar os nossos caminhos, buscar os nossos sonhos. Tudo nessa vida tem propósito. Todos nessa vida têm que ter sonhos. A vida é muito mais do que a gente vê. É muito mais do que o cabresto que a gente coloca. A gente não pode colocar cabresto, a gente tem que olhar para os lados. E entender que a vida está acontecendo o tempo todo. A nossa vida acontece todas as horas, todos os minutos, todos os segundos. E olhar para essa menina de 10 anos que foi molestada, estuprada, que vai penar durante os anos que ela viver, vai sofrer com empatia, olhar para ela e falar assim, não vai ser fácil, mas você vai conseguir. Quantos sonhos delas, quantos sonhos dessa menina foram destruídos? Quantas coisas talvez ela tivesse pensado para a vida dela? Ou será que ela teve tempo de pensar na vida dela, para sonhar? A gente precisa pensar nessas coisas, gente, e não julgar, né? Não julgar. Acho que uma das piores coisas que o ser humano pode fazer com o outro é o julgamento. Julgar o que a pessoa está fazendo. Julgar a atitude da pessoa. Eu vou ler um texto hoje que é meu. Muito meu, fui eu que escrevi. Então eu falei assim, tá aqui, vou ler para vocês. Mas esse texto não tá pronto, vai pro livro, mas eu tenho que limpar ele ainda. Sabe aquele texto que você escreve, depois você vai limpando o texto, vai arrumando? É isso, tá? Ó, tá no meu caderninho de anotações aqui, ó. Olha aqui minha letrinha para eu mostrar pra vocês, que é tudo meu, muito meu. Eu escrevi esse texto no dia 23/12/2019. Quem diria, né? Não sabia que tudo ia acontecer em 2020, toda essa loucura, né? Triste, né? Ó, gente, presta atenção no meu texto agora, que eu vou ler para vocês, tá bom? E então, você vive ou sobrevive? Sempre que penso nessa frase, é porque tenho que tomar uma decisão. E geralmente, das mais difíceis. Sabemos que para a nossa sobrevivência, nem sempre tomamos as decisões que realmente queremos, mas necessárias para o momento. Já tomei tantas decisões, mas para a sobrevivência de outras partes da minha vida, achei melhor não vivê-las. Talvez para viver os melhores momentos da nossa existência tenhamos que sobreviver a alguns outros e assim tentando manter um equilíbrio nessa loucura toda que chamamos de vida. É isso, gente. É a nossa vida, é o nosso destino, é a nossa capacidade de se reinventar todo dia que faz com que a nossa vida seja boa. Tá bom? Olha só, gente. Semana que vem a gente vai falar sobre o quê? Me falem. Eu quero que vocês me mandem os temas, porque esse tema foi bem interessante de falar. Quando eu comecei a pesquisar, eu vi que as pessoas não sabem por que estão aqui. Não têm ideia por que estão aqui. Mas acredite, você tem que estar aqui por algum motivo. Você não foi colocado nesse mundo só para tirar férias. Sua vida não é uma férias constante. Sua vida não tem que ser só mar de rosas. Tudo nessa vida tem um propósito, seja bom, seja ruim. O que acontece na sua vida tem um propósito. Entenda o propósito, busque solução para os problemas, viva suas felicidades, viva seus momentos de alegria. Quando eles passarem, se os outros não forem tão bons, viva-os também. Entenda que
cada coisa que acontece na sua vida tem um propósito. Tem um propósito para te levar em uma direção. Mesmo que naquele momento você não entenda o propósito, você não entenda a direção que você está tomando, mas existe. Acredite. Faça um bom uso da sua vida. Faça um bom uso do seu julgamento das coisas, sabe? Faça um bom uso do seu livre-arbítrio. Você tem um poder na sua mão que é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é para você fazer o que você quiser, mas que depois a responsabilidade do que você fizer vai ser sua, porque a decisão no momento foi sua. E aí, pessoal, vocês gostaram dos vídeos? A minha intenção aqui é que você realmente se questione. Por que eu estou nesse mundo? Qual é o meu grande papel nesse mundão? Eu vim aqui e tenho um propósito. E esse propósito eu tenho que fazer da melhor maneira possível. Tenha você também os seus propósitos, os seus objetivos. Tente não atravessar o caminho das pessoas. Tente olhar pelas pessoas com carinho, com empatia. A nossa vida, eu até tô com essa camiseta aqui para dizer que a nossa vida, não só a sua, não só a minha, mas a de todas as pessoas, é você levantar e ser guerreiro todos os dias. Mas ser guerreiro não significa lutar por ideais que você talvez não entenda. Talvez não signifique você julgar pessoas pelo que elas fazem, que você está totalmente fora da situação, fora do contexto. Eu acho que a primeira coisa que nós devemos fazer é entender as situações, nos colocarmos no lugar das outras pessoas e saber que o melhor para ela talvez seja o que está acontecendo naquele momento. Eu espero que vocês tenham gostado, gente. Venha participar da nossa live toda quarta-feira, às 20h30, pelo Instagram, Simone Fles Oficial. Vai lá, os temas são sempre polêmicos, mas eu gosto bastante, porque eu acho que toda vez que você tem um tema polêmico, você consegue sim abrir às vezes os olhos, a mente de alguém para que ela entenda que ela não está sozinha nesse mundo. Nós não estamos sozinhos nesse mundo. Então, fica a dica. Toda quarta-feira, às 20h30. Espero vocês. Não esqueçam de deixar o seu like, o seu comentário no meu vídeo. Beijo, pessoal!